Fala galera, tranquilo? Mais uma aulinha hoje então. Essa aula de hoje a gente vai continuar a explicar para vocês as maneiras teóricas que eu tenho para calcular o ΔH de uma reação, sem ser uma experimentação laboratorial. Quais são os métodos teóricos para calcular a variação de entalpia que ocorre dentro de uma reação? O método de hoje chama-se calcular o ΔH baseado na entalpia de ligação. A gente vai avaliar quantitativamente a energia envolvida na ruptura e na formação de uma ligação covalente. Tranquilo? Vamos lá então? Antes de a gente apresentar um método novo, eu sempre gosto de relembrar o método passado, para vocês não confundirem, sempre ter assim, qual é a evolução que a gente está construindo. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre como calcular o ΔH pela entalpia de formação. Lembra? Como é que eu fazia para calcular, então, na vez passada, o ΔH? O ΔH era igual ao quê? O somatório da entalpia do produto menos o somatório da entalpia dos reagentes. Somava todos os produtos e diminuía de todos os reagentes. Lembrando que toda substância padrão ia ter entalpia igual a zero. O que era uma substância padrão? É uma substância simples, no estado físico mais comum, a temperatura ambiente, e no estado alotrópico mais estável. Fechou? Ó, um exercíciozinho só para a gente relembrar. Os romanos utilizavam o óxido de cálcio como argamassa nas construções rochosas. O óxido de cálcio era misturado com água, produzindo o hidróxido de cálcio, que reagia lentamente com o gás carbono atmosférico, dando o calcário. A reação, então, vamos lá, vamos copiar a reação aqui. Então, a reação diz que é o CaOH2, o hidróxido de cálcio, que vai reagir lentamente com o gás carbônico, produzindo o carbonato de cálcio, CaCO3, mais H2O. Tranquilo? Essa é a reação. Qual é a primeira coisa? Eu sempre insisto com meus alunos em sala de aula. Qual é a primeira coisa que você faz quando você pega uma equação química e vai fazer algum cálculo em cima dela? A primeira coisa que a gente faz é conferir o quê? Conferir se ela já está balanceada. Está balanceada? Um cálcio, um cálcio. Um carbono. Dois hidrogênios, dois hidrogênios. 4 oxigênios, 4 oxigênios. Então, dá para dizer que não tem nenhum número na frente das substâncias? Não. O número que está ali subentendido é 1 mol para cada um. Tranquilo? Não. Tem alguma substância simples aqui? Substância composta, substância composta, substância composta, substância composta. Todos eles têm o número 1 na frente aqui. O número de mols é igual a 1. Ah? Porque se fosse 2, 3 ou 4, eu teria que pegar o valor que eu encontro aqui na tabela e multiplicar pelo número de mols que eu tenho da substância. Aqui ficou molezinha. Basta eu fazer o que aqui então? Basta eu somar a entalpia dos produtos e diminuir da entalpia dos reagentes. Então, o ΔH vai ser igual ao quê? Abre um parênteses aqui para não confundir o sinal na matemática. Entalpia do CaCO3. Menos 1.206,9. Fechou? Menos 1.206,9. Mais a da água. Quanto que a da água é? É mais com menos, continua sendo menos então. Menos 241,8. Essa é a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Quanto que é do hidróxido de cálcio? Menos 986,1 mais menos do CO2. Então, continua com sinais diferentes, continua com menos. CO2 é menos 393,5. Ou seja, o ΔH vai ser igual a quanto? Eu vou usar a calculadora porque eu não quero correr o risco de errar e ter que perder esse vídeo. Tá? Então, é 1.206,9 mais 241,8 igual. Então, o somatório da entalpia dos produtos deu menos 1.448,7.
Eu vou somar esse número que vai dar um número negativo, que daí eu vou, com esse outro número negativo, vai dar um número positivo agora. 986,1 mais 393,5 igual mais 1.379,6. Então, o ΔH vai ser igual menos 1.448,7 mais 1.379,6. ΔH é igual a menos 1.448,7 igual... ΔH é igual a menos 69,1 quilojoules. Fechou? Alternativa certa, letra B. Só toma cuidado, por exemplo, eu vou fazer uma hipótese aqui, que tivesse 3H2O. Quanto que é a entalpia da água líquida nesse caso? Ela vale quanto? Menos 241,8. Se você tiver 3 mols aqui na frente, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar esse número e multiplicar por 3. Como na minha equação era tudo 1, ficou mais fácil. Eu só peguei o valor da tabela e fui transformando. Esse é um método de calcular a entalpia de uma reação pelo entalpia de formação. Calcular o ΔH de uma reação pelo método da entalpia de formação. Molezinha? Suave? Vamos embora então. Agora começa o outro método. Olha só. Eu tenho ali mostrado uma reação bem simples. Ó, eu vou traduzir isso aqui em números. Então, eu tenho 2H2 mais O2 produzindo 2H2O. Está aqui em cima, né? Ó, 2H2 mais O2 produzindo 2H2O. Eu só quero lembrar vocês que esse 2 aqui, é sempre bom a gente lembrar, né? Ali eu tenho uma representação simplificada. Esse 2 aqui na frente, ele significa 2 mols. E lembra que o mol são quantas moléculas? 6,02 vezes 10 na 23, o número, a constante de Avogadro. Então, é só para a gente representar. Como é que essa reação química ela aconteceu? Olha só, para uma reação química, primeira coisa, se os átomos não se separarem de uma molécula, não tem reação química. Se todo mundo ficar junto sem se separar, não tem porquê. Qual é o princípio de uma reação química? Eu já tenho uma substância e ela está junta com outro átomo. Eu preciso separar essa união, tá? Para criar uma nova. É meio que um adultério molecular. Entendeu? Uma dança da vassoura. Vai, troca, você pega a vassoura, eu danço com a sua par, depois você pega, eu danço com o seu par, e assim a gente vai trocando os pares. Tá? Então, olha só, olha lá no meu esquema. Eu tenho H2, eu preciso romper essa ligação do H2. Eu preciso romper essa ligação do H2. Então, teoricamente, eu teria aqui um H solto e um outro H solto. Aqui eu teria um outro H solto e um outro H solto. Aqui eu romperia, eu teria um O solto aqui e um outro O solto. Então, esses dois H se juntariam com esse O e esses outros dois H se juntariam com outro oxigênio. Ou seja, nos reagentes eu preciso romper as ligações para que novas ligações sejam feitas do lado do produto. Entenderam? Então, para a molécula, ela está paradinha lá, não tem por que ela romper. Então, você dá calor para ela, ela absorve o calor e rompe. Então, se para romper eu absorvo, para formar eu libero. Nesse swingado entre o que você absorveu e o que você liberou, que eu vou ter a minha variação de entalpia. Então, dessa maneira, o ΔH vai ser calculado pela diferença entre o que as moléculas dos reagentes absorveram de energia para romper suas ligações e a quantidade de energia liberada após novas ligações terem sido formadas do lado do produto. Ó, eu tenho aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui em cima o etanol que se reagiu com o oxigênio, produzindo gás carbônico mais água. Ó, Ademir, essa reação eu já vi bastante vezes contigo, já. Que tipo de reação é essa? Essa é uma reação de combustão total. Combustível mais comburente produzindo gás carbônico mais água. Ó, para romper todas essas ligações aqui, ela vai ter que absorver um valor de energia.
E depois, quando eles se combinarem de maneira diferente, eles vão liberar um outro valor de energia. A diferença entre o que foi absorvido pelo que foi liberado é aqui é o meu ΔH. Como assim, Ademir? Ó, eu vou fazer um chute aqui, eu não sei, tá? Então, ele absorveu, ó, eu vou chutar aqui um número, depois vocês vão ver isso. Ele absorveu 700 kJ. Para quebrar todas aquelas ligações do reagente, ele absorveu 700 kJ. E depois que elas se formaram, ele liberou 1.500 kJ. Como é que eu faço o cálculo aqui? Ó, qual é a diferença entre os dois números? De 700 para 1.500, a diferença é do quê? É de 800. Então, qual número é maior? Esquecendo o sinal em módulo, o 1.500 ou o 700? Ademir, o 1.500 é maior. Então, como ele é maior, o sinal que vai prevalecer é o dele. Então, essa reação, ele gastou 700, ele absorveu 700 para romper as ligações. Mas depois que novas ligações foram feitas, ele liberou de volta 1.500. Ou seja, o balanço energético foi de ter liberado 800 kJ nesse meu exemplo hipotético, que eu não sei os valores e acabei chutando aí, tá? Só que esse exercício, qual é o problema dele? É que é de entalpia de ligação. Então, quando você vê, por exemplo, na sua equação CO2, você vai ter que se lembrar que o CO2 é O dupla C dupla O. Se você pegar na sua equação e ver amônia, NH3, você vai ter que se lembrar que a amônia é N com 3 Hs presos por ligação simples. Eu preciso visualizar o quê? Se o método é da entalpia de ligação, eu preciso pegar o Cl2 e visualizar a ligação que há entre ele, o O2 e visualizar a ligação que há entre ele, o N2 e assim por diante. Então, como o método é da entalpia de ligação, eu sou obrigado a visualizar, ou seja, eu vou pegar a minha equação termoquímica e vou pegar cada um dos reagentes e do produto e vou fazer a sua fórmula estrutural plana, que é a partir dela que eu vou conseguir, então, identificar todas as ligações que são feitas pelos átomos dentro da molécula específica. E aí o exercício vai sempre me acompanhar assim, tá vendo? Ó? O que significa isso? Tá vendo a ligação C com H? Quanto que é o valor energético dela? 413 kJ. Quer dizer o quê? Eu quero romper isso aqui. Sabe quanta molécula tem que absorver para romper um mol de ligações dessa? Ela tem que absorver 413 kJ. Então, eu vou ficar com C aqui separado do H. Quando os dois se juntarem novamente, está aqui, ó, eles vão se juntar. Quando os dois se juntarem, eles vão devolver para o ambiente 413 kJ. Entendeu? O mesmo valor que eu tenho para romper é o valor que eu tenho para formar novamente. Só que para romper, a molécula absorve. Para se ligar, a molécula libera. Tá? Lembra do primeiro ano? Energia, afinidade eletrônica é energia liberada pelo átomo após receber um elétron. Então, você recebe e você libera. É um princípio da natureza. O estado final tende a ser menos energético do que o inicial. A natureza busca pelas situações de menor energia, mais estáveis. Então, nós temos aqui, para a gente fazer essa nossa aula, nós vamos calcular duas reações com entalpia de ligação. Está lá em cima. Percebe que de propósito, aqui embaixo está a tabelinha para eu fazer a consulta. De propósito, eu já separei a minha tabela em duas partes. Por quê? Eu já vou fazer aqui embaixo uma caixinha. Tá? Olha só. E eu vou fazer aqui do lado do produto uma outra caixinha. Eu vou fazer vou achar um número aqui. Eu vou calcular um número aqui. O número vai ser mais alguma coisa. E eu vou calcular um outro número aqui e o número vai ser menos alguma coisa. Tranquilo? O ΔH vai ser a diferença, o número maior em módulo, e quem for maior leva o sinal para o ΔH. Mas eu tenho que tomar cuidado, né? Está balanceado? Ademir, tem um carbono aqui, eu estou vendo um carbono aqui, e eu estou vendo um carbono aqui, tá certo. Eu estou vendo 4 hidrogênios aqui, tem 2 só do outro lado, então eu vou balancear. Como ela é uma reação de combustão, o padrão sempre é o mesmo. Você faz assim, ó, você vai colocar o 1 na frente do combustível, então eu tenho 1C, então eu tenho que ter 1C do lado de cá.
Esse 1 do C serve para o H, então eu tenho 4 Hs. Aqui eu só tenho 2. Então eu vou colocar o que aqui na frente? 2. 2 vezes 2, 4. Eu tenho quantos oxigênios aqui agora? Eu tenho 2 mais 2, que dá 4, então eu vou colocar o quê? O 2. Então esse é o cuidado. Você está diante de uma equação, o primeiro passo é conferir se ela está respeitando o princípio da conservação da massa de Antoine Laurent Lavoisier. Ele não falou isso, mas a gente acabou difundindo de maneira mais informal. Na natureza, nada se perde, tudo, nada se cria, tudo transborda, tudo transforma. Na verdade, ele falou que num sistema fechado há o princípio da conservação da massa. A massa total do sistema permanece inalterado, desde que seja um sistema fechado, que não haja perda de matéria para o meio externo. Vamos lá, então. Qual é o próximo passo que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que pegar aqui, ó, o CH4, ele é assim, ó, CH4, tá vendo? Ó, mais 2O2. O O é assim, ó, o O2. CO2 é O dupla C dupla O, mais 2 vezes H2O, que é assim, H2O. Vamos lá consultar a tabelinha. Ó, quanto é que vale? Eu vou mudar a cor da caneta. Vou mudar a cor da caneta. Quanto é que vale cada ligação do C com H? Ligação do C com H vale 413. Quanto vale a ligação O dupla O? Olha a tabelinha lá embaixo. Ligação O dupla O vale quanto? 498. Quanto vale a ligação C dupla O? 744. Quanto vale a ligação do O com o H? O com o H vale 462. Então, a tabela me disse o valor de cada uma. Vamos lá, ó, a primeira molécula aqui, essa aqui, tá? CH4. Eu tenho 4 ligações de 413. Entendeu? Para romper cada uma daquela ligação do C com H, são gastos 413 kJ. Então, são 4 vezes aquilo ali. Mais 2 vezes, eu tenho O dupla O. O dupla O é 498. Vamos lá, então. 413 vezes 4. 3 vezes 4, 12, vai 1. 4 vezes 1, 4 dá 5. 4 vezes 4, 16. Fechou? 3 vezes 4, 12, vai 1. 4 vezes 1, 5. 4 vezes 4, 16. Mais 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 9, 18. Mais 1, 19, vai 1. 2 vezes 4, 996. Fechou? Então, eu vou ter ali agora 1.652 mais 996. 2 com 6 vai dar 8. 5 com 9 vai dar 14. Vai 1 aqui. Vai 1 aqui. Então, vai dar 7 com 9 vai dar 16 e vai dar 1, 2. Deixa eu só conferir, porque eu tenho medo de errar, e depois, se eu errar, eu vou deixar isso aí registrado na internet como professor que errou um cálculo simples. Vamos conferir aqui o 996, 2.648. Tranquilo? Vamos lá de cá, então. Olha só. Essa ligação aqui, ó, O dupla C, 744. Tem o outro aqui que também vale quanto? 744. Se eu somar as duas, vai dar quanto? 44 com 44 dá 88. 7 com 7 dá 14. 1.488. Mas, cuidado aqui, né? Essa ligação é 462. Eu tenho uma do outro lado que é 462. Tá? Então, essas duas ligações juntas vão dar quanto? 2 com 2 dá 4. 6 com 6 dá 12. 924. Certo? 2 com 2, 4. 6 com 6, 12, vai 1, 9. E agora eu faço vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18. Vamos somar 8 com 8, dá 16. Foi 1 para cá. 5 com 8, dá 13. Foi mais 1 para cá. 9 com 4, dá 13. Foi mais 1 para lá.
vai dar 3.336. Deixa eu só conferir. 1.488 mais 1.848 igual 336. Sou obrigado a conferir porque a gente está fazendo essas aulas agora nessa correria que está sendo a quarentena, né? E então, deixa eu ver que horas são agora, para vocês terem uma noção. Agora é 1h da manhã, tá? E a gente está gravando, então daqui a pouco a mente começa a dar um cansaço. O que é o ΔH? É a diferença entre os dois números. Vamos lá então, a diferença dá quanto? 3.336 menos 2.648 igual, o número deu 688 quilojoules. E o sinal? Esquece o sinal. Aqui o sinal só está me indicando se foi necessário ganhar ou perder. Qual o número é maior? É esse aqui, em módulo. Então, ele ganha no sinal. O ΔH dessa reação é menos 688 quilojoules. Kilojoules ou quilojoules. Tranquilo? Opa! Apagou tudo? Não faz mal. Vamos lá. Vamos fazer de volta aqui. Apagou. Não vamos perder tempo nosso aqui. Vamos fazer de volta aqui rapidinho. Então, ali eu tinha o quê? C, H, 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 O, H. Aqui eu tinha balanceado com o quê? Eu tinha colocado 1 aqui, eu tinha colocado 3 meios aqui, eu tinha colocado 1 aqui e tinha colocado 2 aqui. Aqui eu tinha 3 meios de O2, aqui eu tinha O, dupla C, dupla O, mais 2H2O. Fechou? Já tinha visto aqui então, C com H, C com H, C com H. 3 vezes o C com H, que vale a entalpia de ligação, é 413. Mas, aqui eu tenho C com O. Eu fui ver ali 353, por isso que eu dei uma saidinha e voltei. Eu esqueci que na minha tabelinha lá não tinha ligação simples do C com O. E aqui eu ainda tenho mais a ligação do O com o H, que vale 462. Tá? Eu ainda vou ter aqui mais 3 meios da ligação do O com O, que é 498. Então, eu vou ter 3 vezes 413, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12, mais 353, mais 462, mais 3 meios, que é 498, mais a sua metade. Então, 1,5 vezes 498 igual 747. 747. Esse número mais 462 mais 353 mais 1239 igual, esse número total deu 2.801. Aqui na frente agora, importante, o sinal vai mais ou vai menos? Se eu estou do lado dos reagentes, que é aqui, né, pessoal? Se eu estou do lado dos reagentes, eu estou rompendo as ligações. Para romper a molécula, precisa fazer o quê? Absorver energia. Vamos lá, então. C dupla O, 744 mais 744. Isso vai dar, então, 1488. Mais, aqui eu tenho, aqui eu vou ter, na verdade, 4 vezes o H com O. O com H é 462, entenderam? Eu tenho, dentro da molécula de água, eu tenho duas ligações de H com O. Eu faço ainda vezes 2, então eu tenho 4, entendeu? É como se eu tivesse aqui, ó, H2O assim e H2O assim, entendeu? 2H2O, para a gente só fazer comparação. Lembrando que esse número é o número de mols, é 6,02 vezes 10 na M3. Mas se você perceber que eu tenho quanto? Ó, tenho 1, 2, 3, 4 ligações. 4 vezes O com H, 462. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 4, 16, com 8, 18. Somando 1.488 mais 1.848 igual, é o mesmo número, desculpa, quem está deve ter me chamado lá, mas é 3.336.
Negativo, porque sempre que é do lado do produto, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o sinal negativo. O que vai ser o ΔH? O balanço entre os dois. Diminui um do outro. 3.336 menos 2.801 igual 535. 535 quilojoules. O sinal ou é mais ou é menos. O sinal vai acompanhar o número em módulo que era maior. Qual o número maior esquecendo o sinal, ou seja, em módulo? 2.801 ou 3.336? Esse é o maior. Se esse é o maior, é o sinal dele que vai prevalecer no final do meu cálculo. Fechou, galera? Esse é o segundo método que a gente tem para calcular, então, a entalpia, o ΔH, a variação de entalpia de uma grande saudade. A gente está aqui agora isolado aqui, fazendo essas aulas da melhor maneira possível. Saudade de todos vocês, de estar junto de vocês e dessa equipe fantástica de professores. Aqui é um momento muito especial na nossa vida, que é o momento em que o professor Espiga está aqui, ó, tá aqui. Quem não conhece, quem não é aluno do Unificado, não teve aula com ele ainda, esse aqui, que está com esse sorriso aqui de alegria, é o professor Espiga no exato momento em que ele está sendo carcado por trás por mim. Pode perceber na fisionomia dele a alegria que foi ter sido recebido esse abraço carinhoso por trás. Tá? Ele não esquece nunca, isso foi um momento de satisfação dele, muito prazerosa, na nossa grande escola de campo do Colégio Unificado, mas em breve estaremos juntos. Fechou, galera? Um abraço, obrigado pela atenção de vocês, até a próxima vídeo.